Durante esse mês de junho, eu tenho trazido palavras específicas diante de algo que eu, debaixo de uma direção de Deus, já são alguns anos que eu tenho lutado sobre isso, mas eu vejo que existe uma realidade dos céus, que é sobre orgulho não, no pride, orgulho não. Diga para quem está ao teu lado, orgulho não. O crente não deve ter orgulho nem de ser crente, porque o orgulho do crente não deve existir, porque ninguém aqui é crente por mérito próprio. Não tem como você se orgulhar de algo que você faz. Quem fez foi Jesus, como errou na cruz foi Jesus, quem pagou o preço foi Jesus, quem enviou o Espírito Santo foi Deus. Então não tem como nós carregamos qualquer forma de orgulho em nada na nossa vida, porque não há mérito em nós, senão a graça de Deus que nos dá acesso a tudo que a gente vive. E a gente vive algo que é muito forte nesses dias, e eu preciso encerrar essas mensagens, vou encerrar elas aqui hoje. E o nome da mensagem que eu tenho hoje não é um movimento, é uma religião. Não é um movimento, é uma religião. Se você tem fé, diga para quem está ao teu lado, não é um movimento, é uma religião. A gente precisa entender que se a igreja não fala, o inferno fala. Uma narrativa dita, ela fica definida. E uma vez que a narrativa é dita e ela se torna definida, só é possível porque ninguém fala. E eu confesso para você, e eu estou aqui para te encorajar, não se cale. A igreja não pode se calar diante de qualquer narrativa, porque a igreja, ela é a embaixada dos céus na terra. Eu vou falar de novo, a igreja carrega céu na terra. A igreja carrega aquilo que é a vontade de Deus para toda a humanidade. Por isso não se deixe calar, não se deixe intimidar, não se deixe em qualquer aspecto ou realidade. Eu repito, o cristão genuíno não deveria ter um pingo de constrangimento para falar daquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E por muitas vezes sem perceber, e eu me incluo nisso, eu incluo a nossa geração nisso, nós podemos ter sido presos ou envolvidos em uma mensagem, em uma cultura, em uma linguagem, onde aquilo que a gente tolerou por um tempo se tornou realidade. E Jesus, ele não tolera o pecado. Jesus, ele não disse, eu vim aqui para fazer a vontade de Deus e caminhar da maneira que o mundo é, e é isso mesmo. Não, ele falou, eu vim para destruir as obras do diabo. É muito importante a gente entender isso, dentro da realidade que nós temos, e autoridade que nós temos, e liberdade que nós temos. Quem é livre diz amém. Dentro da liberdade que nós temos, eu estou na igreja, estou dentro da igreja, falando para a minha igreja e para as minhas ovelhas, de acordo com a verdade bíblica que eu creio que a gente precisa viver. Nós somos cristãos. Tem algum crente aqui? Vou perguntar de novo, quem é cristão? Quem é cristão? Nós somos cristãos, e a base da fé cristã está na Bíblia, e é essa base que nós seguimos. Não é um movimento. Pare de tratar a realidade do LGBTQIA+, ou quantas letras você quiser colocar nisso, simplesmente como um movimento. Não é um movimento, é uma religião. É uma religião. É um fundamentalismo baseado de uma realidade para que as pessoas sigam uma religião. Nós não estamos falando ou vendo um vento onde mundialmente governos têm deixado de se render diante de Deus e daquilo que foi estabelecido nas suas nações, para que uma outra forma de culto, de celebração, de cultura seja estabelecida nas suas nações. Nações estão trocando as suas crenças, nações estão trocando a base da sua sociedade, de um cristianismo, realidade de vida. Quem é cristão dá mais um glória a Deus aqui.
por aquilo que é eterno, por aquilo que é para sempre, por aquele que mudou a história para uma outra cultura, para uma outra linguagem, para uma outra forma de vida, para uma outra realidade, onde eu posso dizer de maneira sistemática, como uma outra religião. E a ideia é muito simples dentro da religião LGBTQIA+. É fazer a solução ser o problema. E fazer, então, o problema ser a solução. Eu vou repetir. A ideia, o fundamento é fazer daquilo que é o problema, daquilo que é a solução, se tornar um problema. É pregar o seguinte, dentro dessa religião: a família tradicional é o problema. O pai é o problema. O homem é o problema. O homem, masculinidade é tóxica. Ser patriarca é tóxico. Ser o cabeça da família é tóxico. É fazer da solução o problema. Essa religião ensina que tudo aquilo que é fundamentado e criado a partir da palavra de Deus, aquilo que é solução, esse é o problema. É uma doutrina que ensina que então o problema vai ser a solução. Então como nós fazemos isso? Nós vamos feminilizar os homens. Essa religião LGBTQIA+ faz isso. E vai masculinizar as mulheres. Fazer o homem frágil e fazer a mulher forte. Tirar o homem de um lugar de autoridade na sua casa e colocar a mulher com lugar de autoridade na sua casa. Essa religião, essa cultura, essa linguagem, essa doutrina, essa atmosfera, esse movimento é para feminilizar a masculinidade e masculinizar a feminilidade. E quando eu falo isso aqui hoje, eu falo porque quando a partir de hoje, talvez você nunca ouviu isso que eu estou falando hoje. Realmente, pastor André, eu nunca pensei nisso. O movimento LGBTQIA+, é uma nova religião que nasceu. E é uma religião com seguidores fiéis. Isso está na Bíblia. E o que eu falo aqui sobre esse ponto e essa realidade é para você entender que existe uma liberdade onde Jesus deixou claro que o mundo jaz do maligno, onde Jesus deixou claro que já é espalhado no mundo toda uma realidade, mas ele disse: no que cabe a você, vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura.